Presta atenção nesse vídeo aqui. Gordita! Olha que delícia gelada, meu irmão. Olha só esse vídeo. Não, é brincadeira mesmo. Eu tenho um assunto sério para falar para vocês hoje. Tem um assunto muito sério. Mas aí eu me deparei com esse vídeo, eu queria trazer para vocês. Meu irmão, é inacreditável. Eu fico me perguntando, sério, eu fico me perguntando. Será que essas mulheres, elas não têm noção, senso crítico, não? Elas não têm noção de moda, não? Será que essas mulheres, quando colocam essas unhas aqui... Você já viu aquele filme Mãos de Tesoura? Será que essas mulheres, quando colocam essas unhas aqui, será que elas realmente acreditam que os homens vão olhar para a unha delas e falar assim: nossa, mas que unha foda, velho, nossa, a Vanessa, meu irmão, que é a vida louca, a Vanessa, ela tava com uma unha desse tamanho aqui, meu irmão, nossa, eu não resisti, cara, eu cheguei na Vanessa e falei assim: Vanessinha, a sua unha ela tá tesuda demais. Meu irmão, sério, em algum momento a mulher, ela raciocinou e pensou assim: será que um negócio desse realmente é legal? É igual a mulher que faz aquela tatuagem na sobrancelha. Será que ela pensa um pouco, meu irmão? Será que ela pensa antes de raciocinar? Sabe, eu fico me perguntando. Será que esse pessoal pensa, cara? Será que esse pessoal raciocina? Não, sério, não consegue nem puxar o cartão de crédito na maquininha. Olha lá, olha aquilo ali. É inacreditável, meu irmão. Eu vou além da compreensão humana. Eu vou além da compreensão humana. Como é que essa mulher limpa a bunda, velho? Como que essa mulher limpa o fiofó? Eu fico me perguntando, e na hora que ela tiver que limpar, como é que ela faz? Ela vai usar a unha como uma escavadeira, vai ficar esfarelando lá? Eu não sei, cara. Como que essa pessoa, sabe? Como é que essa pessoa consegue pegar uma bucha e se limpar, velho? Meu irmão, sem brincadeira, tem coisa que até o pai duvida, cara. Não é possível. Bom, brincadeiras à parte aqui, né? Brincadeiras à parte, nós temos um assunto muito sério para falar. Tá? Primeiro assunto que eu acho que é muito sério é esse aqui, ó. Calor extremo, Rio de Janeiro registra 58,6 graus de sensação térmica. Eu vou aumentar a imagem para vocês terem mais ou menos uma noção. Ó, 58,5 graus de sensação térmica, cara. Eu não sei se vocês sabem, mas a água entra em ebulição a 100 graus Celsius, em média, dependendo das condições de pressão atmosférica, mas é mais ou menos 100 graus Celsius aí, tá? E aí, meu irmão, nós estamos bem próximo de uma água fervente. Eu faço uma pergunta para vocês. Será que o ser humano conseguiria suportar 100 graus de temperatura? Cara, uma sauna, quando você vai numa sauna, geralmente uma sauna a vapor gira em torno de 65 graus Celsius. E uma sauna seca gira em torno de 70, 72 graus Celsius no máximo. Mais do que isso, já começa a queimar todo mundo lá dentro, né? E isso ocorre com umidade. Você percebe que a sauna, ela é úmida, ela não é seca, ela é úmida, né? E para você poder suportar essas temperaturas, tem que ter uma certa umidade. Aí você já reparou, cara, que uma sauna tem 60 graus? Aí eu vou te fazer uma pergunta. Quanto tempo você consegue ficar numa sauna? 15 minutos? 20 minutos? No máximo. Agora imagina você não ter como sair fora dessa situação. Imagina você passar 12 horas, às vezes 14 horas dentro de uma sauna. O que deve ter de pessoas que deu entrada nos hospitais por desidratação, por pressão baixa, por questões do calor, meu irmão, deve ser um absurdo, cara. Deve ser um absurdo. Isso ocorreu lá no Rio de Janeiro, tá? E lembrando que o verão, ele começa a partir do dia 20 de dezembro. Nem chegou no verão. Pelo menos quando eu tô gravando esse vídeo, ainda nem verão é, cara. Então, olha só.
e a galera na praia, né? A galera na praia. Só que o sol, aí entra uma questão. O sol, quando ele bate na areia da praia, ele catalisa, ele fica muito forte. A areia da praia ela é um catalisador, assim como o asfalto. Ele catalisa o potencial do sol. Né? Eu enxergo o pessoal aí como fosse camarão, né? Camarão tostado no sol. Então é algo que estava acontecendo, né, no Rio de Janeiro. Pois bem, senhores, isso, né, é um dos fatores. Agora, o que eu preciso falar para vocês, que eu acho que é importante, eu preciso falar para vocês sobre esse episódio dos Simpsons. Só que antes de eu falar o episódio dos Simpsons, antes de eu citar o episódio dos Simpsons, eu preciso falar para vocês o seguinte. Olha só essa notícia aqui, ó. Vou reduzir o tamanho da imagem para você poder acompanhar. Olha só, tempestade solar pode desligar a internet por meses em 2024, aponta estudo. Meu irmão, internet é o menor dos nossos problemas. Por quê? 99% da internet não é satélite, é cabeamento submarino. Essa é a verdade que ninguém te conta. O cabeamento submarino, né, debaixo do oceano, ele não sofre 80, 90 graus de temperatura, muito pelo contrário, né? Chega às vezes a ser 2 graus, 3 graus, então eles não é afetado, né? O cabeamento submarino, ele não é afetado pela temperatura. Então, na minha concepção, eu não acredito que vai faltar internet em 2024, não, ou outra coisa. Na minha concepção, vai faltar energia. Por que eu falo isso para vocês? Porque a internet, meu irmão, eles ensinam para você que ela vem do espaço, tipo a Starlink do Elon Musk. Só que, cara, 99% da internet, 99% é cabeamento submarino. 99% é cabeamento submarino, cara. Assim, de cada 100 pessoas, uma usa internet via satélite. Muitas vezes a sua internet ela não está apontando para o espaço, ela está apontando para uma repetidora. Ela está apontando para uma repetidora, para uma torre de transmissão. Por exemplo, você usa RugosNet, você acha que vai lá no espaço sideral? Não. Ela está apontando para uma repetidora. Só que acontece o fenômeno do espelhamento, né? Onde o sinal ele é convergido para a repetidora. E essa repetidora, muitas vezes, ela vem ela é feito via cabeamento. Uma repetidora, ela prolifera a internet para uma outra repetidora prolifera a internet. Então, em cada montanha, a cada 30 quilômetros tem uma repetidora. E aí, a origem dessas repetidoras é o cabeamento submarino, né? É assim que funciona, cara. Pois bem, então, esse estudo que diz que nós podemos ficar sem internet em 2024, eu não concordo. Eu acredito que o termo correto é sem energia elétrica. Por quê? Porque a própria companhia de energia elétrica já falou que dependendo da temperatura ocorre um superaquecimento nas estações de distribuição de energia elétrica. Olha só, aqui, ó, estação de energia elétrica. Vamos ver se a gente acha fácil aqui, ó. Subestação, né? O termo correto é subestação. Olha só, isso aqui, para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar, isso aqui, ó, é uma subestação de energia elétrica, ó. Isso aqui é uma subestação de energia elétrica. Quando eu cursava engenharia elétrica, eu visitei essa subestação assim, da CEMIG, né, Companhia de Energia de Minas Gerais, umas 30 vezes. E essa subestação é o seguinte, cara, né? Ali ela passa uma altíssima voltagem. Essa voltagem ela já faz com que certos componentes fiquem numa certa temperatura elevada, né? Porque gera a resistência. Nós não utilizamos energia telúrica, nós não utilizamos energia livre, nós não utilizamos energia fria. A humanidade utiliza uma energia que produz ruído de 50 para 60 Hz. Não sei nem quem foi a pamonha que fez isso, porque Nikola Tesla que não foi. Então, simplesmente, nós utilizamos uma energia que produz ruído.
esse ruído ele é convertido em altas temperaturas. Então o que acontece? Qualquer componente que recebe essa carga elétrica, muitas vezes por si só ele acaba esquentando. Só que esses componentes eles foram projetados para chegar numa certa temperatura de 80, 90 graus Celsius. Levando em consideração que esse fator seria impossível de ser preenchido. Por 90 graus, impossível. Só que se você tem 60 graus para cima de sensação térmica, mais o aquecimento dessas negócios, a coisa pode... os componentes que seriam a resistência, que seriam capacitores, vão atuar justamente com o oposto. O que a resistência vai começar a conduzir, meu irmão. O capacitor que acumula vai começar a conduzir. Ou seja, você eleva a temperatura e os componentes eletrônicos param de funcionar. Por quê? Porque a energia que nós utilizamos, ela produz ruído, tá? Nos Estados Unidos existe aí alguns artigos científicos falando sobre dirty electricity, eletricidade suja, dirty electricity. Se você quiser pesquisar, você vai encontrar. Então o que acontece? A nossa energia elétrica ela produz ondas de calor, né? Claro que quando chega na sua tomada é irrelevante, irrisório para você que está lá 110, 220. Mas para quem está pegando 50 kVA, 70 kVA, a coisa já eleva muito de temperatura. Então essas subestações elas produzem uma alta demanda de calor. Não é frio nesses lugares, é quente. Então nós temos as subestações. O que acontece é o seguinte: você elevando a temperatura, essas subestações, esses componentes aqui, eles vão parar de funcionar. Esses componentes que abastecem, por exemplo, uma cidade inteira, vão parar de funcionar. E aí, cara, o que vai acontecer? Você vai começar a ter, em primeiro lugar, picos de luz. O que é o pico de luz? A companhia de energia elétrica ela vai desligar os componentes durante alguns segundos e vai religá-los novamente, na tentativa de fazer reiniciar o sistema. Muitas vezes pode acontecer o seguinte: ela vai desligar os equipamentos, ela vai esperar os equipamentos esfriarem e após 1 minuto ou 2 ela vai religar os componentes. Ou seja, deixa eu voltar ao foco da câmera. Ou seja, você vai ter alguns apagões durante 1, 2 minutos e voltando a energia elétrica. Por quê? Porque eles estão tentando fazer com que esses componentes consigam resistir às altas temperaturas. Mas, se você tem uma sensação térmica, deixa eu voltar aqui a imagem aqui, só para você poder ver. Se você tem uma sensação térmica que beira os seus quase 60 graus, dificilmente você vai conseguir reiniciar o sistema rápido. E a consequência disso é que vai ficar sem luz. Então, não é só a chuva e os vendavais que geram apagões na companhia de rede elétrica, no sistema, mas também o calor é responsável, ainda que em menor escala. Se nós não chegamos nem no verão ainda e nós já estamos tendo problema de altas temperaturas, imagina janeiro, fevereiro e março, que são os períodos de calor. Ou seja, você pode ficar sem energia. E aí a gente volta àquela reportagem só para vocês poderem entender aqui, ó. A gente volta àquela reportagem que fala que pode desligar a internet. Se somente desligasse a internet, ainda que por 24 horas, o mundo entraria em caos. Não por você que deixou de acessar o Zap Zap, não por você que deixou de ver o vídeo do Gordito, não é por causa disso não. É porque existe a Dow Jones, existe a SP500, existe as bolsas de valores, onde as empresas estão todas realocadas digitalmente na bolsa de valores. Então, quando você fica 24 horas sem internet, o que vai acontecer? 90%
dos investidores da Apple, 90, tirando BlackRock e Vanguard, que representam 90% da finança do mundo, né? Mas a galera que investe, né? O cara que foi lá, comprou a ação da Vale, o cara que comprou a ação da Apple, comprou a ação da Magazine Luiza, por aí vai. O que vai acontecer? O cara vai ficar 24 horas sem internet. Qual que vai ser o efeito em cadeia? É o famoso efeito manada. O cara vai ficar assustado, ele vai começar a pensar que muita coisa vai começar a dar errado, ele vai sacar o dinheiro. E aí, quando a internet voltar, ainda que ficasse 24 horas no mundo sem internet, o que esse cara vai fazer? Ele vai começar a tirar o dinheiro dele da bolsa de valores e mandar para o banco. E aí, essas empresas elas vão ter uma desvalorização de 60%, 70%, que é maior do que a crise de 29. A crise de 29, nós tivemos empresas desvalorizando 29%, 20%, 27%, que fez com que os caras pulassem do prédio, meu irmão, de tanta pressão que os caras sofriam. Imagina você pegar 60% de desvalorização. Aí nós íamos eclodir aquela famosa bolha que está para estourar já há alguns anos, né? Que o Robert Kiyosaki já fala sobre a questão das empresas nos Estados Unidos. E aí começaria essa onda absurda de sacar dinheiro. E aí, no dia seguinte, as pessoas que teriam dinheiro lá na Apple, em tudo quanto é canto, e a quem não sacou na hora, iria olhar e falar, poxa vida, passou 12 horas e a empresa desvalorizou 40%. Vou sacar o meu agora. Ou seja, o investidor consciente, ele compra na baixa. Mas a maioria é o efeito manada. Quando o cara vê que desvalorizou 60%, ele vai sacar o dinheiro dele na tentativa desesperada de ter alguma coisa, ainda que tomasse prejuízo. E aí o que vai acontecer? Nós vamos ter uma verdadeira catástrofe na Bolsa de Valores, que vai fazer com que empresas inteiras quebrem do dia para a noite e não tenham dinheiro, porque o dinheiro dessas empresas está alocado na Bolsa para poder pagar os funcionários. Ou seja, é como se a Volkswagen do dia para a noite demitisse 20 mil funcionários e não pagasse ninguém porque não tem dinheiro. Só porque ficou 24 horas sem internet. Aí as pessoas vão mandar o dinheiro para o banco. No primeiro momento, o banco vai receber muita grana. Só que aí a galera vai começar a sacar o dinheiro do banco. Por quê? Porque sem internet, os caixas 24 horas não vão funcionar. Então, se os caixas 24 horas não vão funcionar, as pessoas vão ficar desesperadas, é o famoso efeito manada. O que o cara vai fazer? Vai começar a sacar o dinheiro freneticamente, No primeiro momento, as pessoas vão conseguir, mas os caixas eletrônicos, eles colocam 20, 30, no máximo 40 mil reais num caixa. Geralmente, às vezes, roda com 10. E aí o que acontece? Vai acabar o dinheiro, não vai ter reposição para fazer nos caixas, porque a galera vai começar a sacar dinheiro. E aí todo mundo vai começar a sacar dinheiro dos bancos. O banco não tem dinheiro para todo mundo. Nem papel moeda tem para todo mundo, que dirá o banco. Então o banco, ele não possui o dinheiro que ele afirma ter. Ele não possui. E aí o que vai acontecer? Todo mundo vai querer sacar o dinheiro. Por quê? Porque o banco vai estar congelando o dinheiro das pessoas. Por causa de um dia sem internet. E aí o que vai acontecer? Os bancos vão travar, eles vão congelar. Porque para o banco, não, assim como a Bolsa de Valores vai ter que congelar para não quebrar todo mundo, o banco vai ter que congelar. Então, durante um período de 12 horas, você vai conseguir sacar o seu dinheiro, depois o banco vai congelar os saques e aí ninguém vai conseguir sacar. Ninguém vai conseguir ver o dinheiro na Bolsa de Valores, até mesmo no Bitcoin a pessoa vai estar lá presente, porque é um registro, mas a pessoa não vai conseguir sacar porque o banco não funciona. Então todo mundo que fez qualquer tipo de investimento digital não vai conseguir sacar dinheiro. E quem tiver dinheiro no banco não vai conseguir sacar. O que vai acontecer? Vai gerar o famoso caos social. Gerando o caos social, nós vamos ver gente vandalizando na rua. Você sabe que isso já aconteceu, né? Existe uma região chamada Sri Lanka. Na Sri Lanka, eles ficaram 15 dias sem energia elétrica. O governo demorou 6 meses para voltar no poder. 6 meses. Ficaram 15 dias sem energia elétrica, Sri Lanka. Eu lembro que eu noticiei isso aqui, acho que em 2017, 2018. 15 dias sem energia elétrica. O país inteiro ficou 15 dias sem energia elétrica. O governo demorou 6 meses para voltar no poder.
para voltar no poder. Os caras invadiram a casa dos prefeitos, invadiram a casa dos deputados, os caras tiveram que fugir de avião, os deputados, os prefeitos, estava todo mundo morando em base militar, porque já tinham invadido a casa desses caras. A coisa saiu do controle, Então, é óbvio que vai haver um caos social. E aí, meu irmão, o que vai acontecer? Sem dinheiro, os postos de gasolina não vão conseguir fretar gasolina para o posto. Então não vai ter reabastecimento. E segundo, se você não tem dinheiro, como é que você vai lá no posto de gasolina pegar gasolina? Você só pega gasolina com dinheiro. E muitas vezes é na maquininha. Ou seja, as pessoas não vão conseguir abastecer o seu carro. Logo, nós vamos ter um trânsito absurdo, porque vai ter uns 200, 300 carros num período de 5 km que estão sem gasolina. E aí, por ter esse trânsito caótico, os outros carros que estão parados, tentando sair daquele trânsito, vão ficar sem gasolina também. Por causa de um dia sem energia, sem internet, cara. Tá entendendo? Então, a internet, ela afeta o mundo inteiro, fisicamente e digitalmente. Ela afeta e demais, e não é pouca coisa. Aqui nos Simpsons nós temos justamente um episódio que demonstra mais ou menos essa perspectiva, né? Só que os Simpsons fala sobre energia elétrica e não internet. E é aquilo que eu acabei de explicar. É mais fácil nós ficarmos sem energia elétrica do que internet. É óbvio, sem energia elétrica não tem internet também. Como é que você vai acessar o seu site, por exemplo? A Rede Globo, Isto É, eles têm bancos de servidores. Sem energia eles param de funcionar. Ainda que usassem no break, ainda que usassem algumas 2 horas depois tudo para de funcionar. Você não conseguiria mais acessar nada, cara. Você não conseguiria acessar nada. Então, o problema seria estar sem energia elétrica, né? E olha só o que acontece aqui, ó. As pessoas estão de boa no desenho dos Simpsons. E aí, de repente, acaba a luz. Você viu que acabou a luz. Olha o que vai acontecer. Os alimentos vão o quê? Apodrecer. Vão apodrecer. Porque muitas vezes esses telhados de zinco, esses telhados de amianto, onde o pessoal geralmente constrói supermercado em galpão. Esses galpões são muito quentes. Eles usam dutos e exaustores absurdos para resfriar o local. Se não tem energia, vai esquentar. Se vai esquentar, tudo em volta vai subir a temperatura. Subindo a temperatura, adivinha o que vai acontecer com os alimentos, com a carne? Olha lá, as carnes vão apodrecer. O leite vai apodrecer. Tá vendo? Os alimentos vão apodrecer. E aí você não vai conseguir simplesmente em pouquíssimo tempo você não vai ter comida, cara. Tá vendo? Não, um pedaço de queijo cheio de cogumelo. Então, basicamente é isso, Basicamente é isso. Então, essa é uma consequência muito grave. Um dia sem energia, meu irmão, supermercado quebra. Nós somos uma sociedade à beira do colapso. Por que a humanidade é uma sociedade à beira do colapso? Porque a humanidade não está preparada para situações como essa. A humanidade não está preparada, cara. Os caras não estão preparados para isso aqui. E aí, qual é a consequência disso? Ninguém está preparado para isso. As pessoas não vão saber reagir. Não sabendo reagir, o que vai acontecer? Logo, as pessoas vão começar a surtar, meu irmão. Em 24 horas nós temos já uma possível iminência de caos social. Em 2 dias nós já temos aí um aumento significativo do caos social. Em 3 dias já começa uma guerra civil. Em 4 dias as mães vão estar vendendo seus filhos, cara. Em 1 semana você já pode reparar que vai ser um verdadeiro Mad Max. Eu não posso nem falar a palavra aqui, mas o ser humano vai para o prato de refeição. Tudo porque a humanidade não está preparada para situações como essa. Que cada dia que se passa se prova possível de acontecer. 58,5 graus no Rio de Janeiro em 2023. 2024 quantos graus que vai ser? 58,7. 2025 59. 2030 60,7. 2035 62. A coisa vai subindo, cara.
vai subindo. Está mais quente no Rio de Janeiro do que no deserto do Saara. Então, existe essa consequência. Por isso que eu falo para vocês, talvez vocês não saibam disso, mas quando você está em contato com a natureza, a temperatura ela é muito mais agradável. Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, olha só. Ó, temperatura embaixo de uma sombra de árvore diferencial. Vamos ver aqui se vai aparecer. Olha só, vou mostrar aqui para vocês, ó. As pessoas desprezam. Deixa eu reduzir o tamanho dessa imagem aqui. As pessoas desprezam, ó. As pessoas desprezam as árvores, né? Mas olha só, numa árvore você vai ter 31 graus Celsius, ou seja, vai estar tostando nos lugares, mas as árvores elas conseguem reter o calor. E as folhas das árvores elas possuem uma coloração verde, e isso não é à toa. A cor verde ela consegue barrar sinais de telefonia, consegue barrar sinais de internet, ela filtra certas frequências, principalmente as frequências nocivas, e ao mesmo tempo ela proporciona uma sombra agradável. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa, ó. Embaixo da copa das árvores a temperatura pode cair 4 graus. Que 4 graus, cara? Muito mais do que 4 graus. Muito mais do que 4 graus. Você consegue pegar temperatura numa árvore que é completamente diferente, cara. Completamente diferente. Por exemplo, ó, olha só para isso aqui. Olha para esse desenho aqui, ó. Olha só para esse desenho aqui, ó. O asfalto, é o que eu falei, ele é um catalisador de calor, assim como a areia. Então, no asfalto, você vai pegar, às vezes, 50 graus Celsius. Como aconteceu no Rio de Janeiro, 58,5 no asfalto. Sensação térmica, né? No concreto, é um pouquinho menos do que o asfalto. Às vezes, 47 graus. Por isso que quem mora em apartamento vai sofrer demais com isso. A grama, ela consegue colocar até 35 graus. Ela consegue abaixar a temperatura. Né? Concreto com sombra também consegue abaixar. A sombra dos prédios, a sombra dos edifícios, ela consegue reduzir a temperatura, mas não de forma eficiente. Não de forma. Você vai reparar a partir de hoje que a sombra de um prédio não é fria igual a sombra de uma árvore. A sombra de uma árvore é mais agradável do que a sombra de um prédio. Porque está aqui a explicação. A sombra do prédio ela vai para os seus 37 graus, que já é uma temperatura elevada, enquanto que a sombra da árvore ela chega nos seus 17 graus Celsius. Ou seja, a sobrevivência está relacionada duramente à natureza. Daqui para frente o clima vai esquentar, daqui para frente as coisas vão ficar sinistras e a sobrevivência está na natureza. Por quê? Se você tem uma árvore plantada, lá debaixo da árvore, você pode fazer uma agrofloresta, você pode fazer uma sintropia, você pode plantar um monte de coisa que a temperatura vai estar agradável. E outra coisa, vai reter umidade no solo. Quando você tem árvore, ela retém umidade no solo. Então é extremamente importante para a sobrevivência humana você estar em comunhão com a natureza. Coisa que ninguém vai te ensinar. Ninguém vai te ensinar. Então é muito importante, tá? Agora é o que eu sempre falo aqui no canal, as pessoas ridículas. Esse cara é louco. Como é que esse cara fala essas coisas? Né? É uma viagem, meu. Esse canal é uma viagem. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É o que eu sempre falo aqui. A melhor estrutura no mundo para você vivenciar é a Bíblia. E dentro da Bíblia existe um termo chamado, essa palavra eu descobri recentemente que essa palavra foi proibida nas redes sociais. Parará, Pururu, Coelhinho da Páscoa, 1, 2, 3, Felipe Neto, Arcado. Parará, Pururu, Luísa Sonza, Pablo Vittar, Arcado. Ok? Essa palavra foi proibida. Você fala ela, o seu vídeo não é publicado. Eu descobri isso recentemente, cara. E aí, o que acontece? Para você cumprir com essas denominações religiosas, né, do famoso... Você entendeu? Você precisa ser empreendedor.
O sistema ele é feito e preparado para te escravizar. Como que você vai conseguir comprar um terreno, construir sua casa? Como é que você vai conseguir morar no campo se o sistema CLT foi feito por uma pessoa comunista? Uma pessoa que queria incansavelmente fazer você receber pouco. Na época dos seus avós, olha só, garotinho, na época dos seus avós, o seu avô comprava um terreno, às vezes ele dava de entrada a Caloi. Ele tinha uma Caloi, uma bicicletinha Caloi, que muitas vezes tinha 3 marchas, ele dava de entrada para poder comprar um terreno. Por quê? Porque naquela época não existia essa história de CLT, não existia esse negócio de carteira de trabalho. A pessoa trabalhava, não tinha direito trabalhista. Então, era lei de oferta e procura. O cara que iria trabalhar construindo prédio, edifício de 6, 7, 8 andares, não era qualquer pessoa que queria subir lá em cima, que queria arriscar a vida. E muito ainda, essa pessoa que subia esses edifícios, ela teria que conhecer como que faz coluna, como que pinta, como que lixa a parede. Então, é um serviço que ele é técnico, específico, e ninguém queria fazer. Então, o que acontecia é que essas pessoas eram muito bem pagas. Então, o que acontecia? E outra coisa importante, as empresas no passado, elas não tinham lucros absurdos. Quando a Volkswagen vendia um Fusquinha, como se fosse nos dias de hoje, ela ganhava R$150. Ela não ganhava 40 mil de lucro, ela ganhava R$150. Então, e assim, claro, os impostos eram mínimos, meu irmão. Os impostos no passado, a gente está falando aí de 17%, somando tudo no Brasil. Fora do Brasil, nos Estados Unidos, era 3%, 3%, 4%. Então, o que acontecia? O cara chegava e na hora de comprar um carro, o cara com 2, 3 meses de salário, ele comprava um carro. Ninguém estava preocupado com o carro econômico. Por quê? O carro tinha 80 litros, o carro tinha capacidade de 80 litros, era um Opala, 80 litros o tanque. Mas, meu irmão, o carro podia beber 2 km, 3 km por litro. A pessoa não estava preocupada. Por quê? Porque a gasolina é muito barata. E aí, o que acontecia? Os caras compravam carro, aí passava um tempo, os caras compravam terreno, mais ou menos cada de 6 meses. Aí passava um ano, o cara construía. Ou seja, o cara casava com seus 18, 19 anos. Quando o cara tinha 25 anos, o cara já tinha carro, moto, uma casa. O cara estava comprando, às vezes, um apartamento. Por quê? Porque a mão de obra era super valorizada. Aí veio essa história de leis trabalhistas, essa história de CLT. Aí o cara que ganhava, como se fosse hoje, 5, 6 mil reais por mês, passou a ganhar em tabela 1.300. Em tabela 1.300. E aí o que aconteceu? Essa galera não tinha mais... Pô, você imagina, tudo agora foi tabelado. Foi um tabelamento nacional. Ou seja, o cara passou a ganhar salário mínimo. Aí o governo falou assim, não, fica tranquilo, que você vai ter saúde, vai ter não sei o que, vai ter porra nenhuma. Trouxa foi quem acreditou. E aí o que acontece? Você tinha um alto poder aquisitivo, uma capacidade muito grande de comprar coisa, que mudou. Por isso que o seu pai, o seu avô, ele possui muito mais dotes do que você. A geração do seu avô, do seu pai, ele possuiu muito mais riqueza que você. Muito mais riqueza. Pô, tu pega, eu, por exemplo, eu falo da minha família, eu sou um cara, eu me considero um cara próspero, mas o meu pai é mais próspero do que eu. E eu que eu sou empresário no Brasil, meu irmão, eu não sou MEI. Pô, tô no nível acima, mas porque naquela época as coisas eram baratas, cara. Eram baratas, as coisas não eram caras. Não eram caras. Então, assim, é o que eu tô falando para vocês. Só que hoje em dia é difícil. Hoje em dia, para você comprar o Minha Casa Minha Vida, você vai financiar um apartamento de 160 mil reais e vai sair para você por 320. E muitas vezes para poder pagar em 30 anos. Um apartamento de 1 quarto, às vezes 2. Então mudou completamente. Por isso que eu sempre falo para cada um de vocês a importância de ser empresário. Por mais que o governo queira destruir o mercado, por mais que o governo... Porque para o governo é muito interessante você ser assalariado ou dependente do governo. O governo não quer pessoas que tenham dinheiro, porque pessoas que têm dinheiro, elas têm poder de voz. O governo não quer isso. Então, o governo quer quebrar os caras mesmo. Mas é o que eu falo, você tem que correr atrás. Por quê?
Porque a partir do momento que você começa a se garantir financeiramente, você consegue comprar, por exemplo, vai comprar um terreno. Hoje em dia, com 2 anos que você trabalha juntando grana legal, se você ganhar 5, 6 mil reais, você compra um bom terreno. Aí você vai construir, você já tem projetos prontos já, que você vai começar a correr atrás, você faz aí R$1.000 o metro quadrado. Você constrói uma casa de 60 metros. Uma casa com possibilidade de expansão, tá? Uma casa que você vai construir, mas caso você queira aumentar ela, já é tudo predisposto para poder aumentar. Você vai gastar R$1.000 a construção, se você encontrar um bom pedreiro no preço acessível, fizer cotação de preço de material de construção, R$1.000 um metro. Às vezes 1.200, tá? Mas se você cotar, se não cotar, você pode ir para as alturas. E aí você vai lá construir uma casa em mais 2, 3 anos, e com mais 2, 3 anos você compra os bens da sua casa, você compra alguma coisa, às vezes você compra um carro. Eu recomendo na roça você ter carro como o Uno. O Uno é o melhor carro para você ter na roça. E pronto, cara. Em menos de 7 anos você estruturou toda a sua vida. E isso levando em consideração o imposto de renda, levando em consideração um monte de coisa. Agora, as pessoas não pensam assim. O que as pessoas pensam? Ah, não, eu quero um emprego bom, quero ganhar o meu salário e quero comprar o meu smartphone. As pessoas têm uma tara compulsiva por isso. Qual que é a tara das pessoas? Se o dinheiro delas der para comprar Nike, Adidas, se der para comprar Reebok, se der para comprar roupinha nova e celular, o cara está satisfeito. Enquanto que, na verdade, esses não são os verdadeiros valores que você deveria se importar. Por quê? Porque você morando no campo, você plantando as árvores desde ontem, você deveria estar plantando já, o que vai acontecer, meu irmão? Quando chegar 2030, 2035 e nós registrarmos uma temperatura acima dos 60 graus Celsius, às vezes 63 graus de sensação térmica, que tiver na manchete no jornal, hoje em São Paulo deu entrada 15 mil pessoas no hospital por desidratação, por mal-estar do sol. Quando isso acontecer, você que se planejou, você já está morando na roça, já está plantando o seu próprio alimento, você já está condicionado. Então, planejamento para longo prazo. O sistema foi lá e cortou isso de você, meu irmão. Cortou isso de você. Bom, espero que esse vídeo tenha elucidado a mente de vocês de tal maneira que vocês tenham aprendido. A própria Bíblia fala da importância de você não se misturar. Tem que morar no campo, cara. É importante morar no campo. Agora, não é um paraíso. Você não vai para o campo e fala assim, nossa, aqui é o Jardim do Éden. Olha só, uma maçã, um abacaxi, um melão. Nossa, meu irmão, que lugar foda. Os passarinhos cantando, dançando o ukulele. Ah, meu Deus, é um lugar muito bom. Não, cara. Você vai para a roça, meu irmão. Você vai para a roça. Você pode dar de cara com cobra, dar de cara com escorpião. Você pode dar de cara com vagabundo querendo te roubar, sabe? Você pode dar de cara muitas vezes com assombração. Só que é mais fácil você ser trucidado na cidade, vítima de não sei o que, do que no campo. E aí você vai ter um metalzinho no campo, importantíssimo. Você vai, além de ter um metalzinho, vai ter uns cachorros para poder avisar, né? Você vai ter câmera, vai ter uns holofotes iluminando para fora. Você vai definir um perímetro. Ainda que você compre um terreno grande, defina um perímetro útil. Dali para entrar naquele perímetro somente pela porteira. E aí você bota uns pedaços de prego na porteira para os caras não poderem pular. E mesmo assim com o cachorro, meu irmão. Você vai definindo, você vai criando a sua realidade. É isso que eu falo. Então você imagina, você pega lá 65 graus de temperatura daqui a 8 anos lá no Rio de Janeiro. O cara que tem árvore, tá lá, 19 graus de temperatura. O cara tá até usando um lençol. Entendeu? É por isso que eu falo para vocês, cara. Mas assim, bom amigo, né? Quem avisa amigo é, né? Então, a propósito do vídeo é avisar, né? Para vocês terem uma noção sobre esse assunto. Eu penso da seguinte, eu não acho que o mundo... eu vou dizer bem honestamente para vocês. Eu não acho que o mundo vai acabar agora, cara. Eu não acho. O dia que tiver obrigação da marca da besta e tiverem prendendo o cristão, aí você realmente fala assim, essa porra vai acabar agora, cara. Daqui a uns 5 anos acaba. Porque se estão prendendo o cristão, estão te obrigando a colocar uma coisa que você não quer, aí beleza, conta 5 anos e que já era mesmo.
Agora, se não está acontecendo, meu irmão, eu vou te contar uma coisa. Para que o diabo vai obrigar você a colocar a marca na besta, cara? Para que o diabo vai obrigar você a colocar um chip na sua mão? Isso é burrice. Isso é burrice. De cada 1.000 pessoas, uma é salva. 999 é condenada ao inferno, cara. O diabo está satisfeito com essa realidade. Ele está satisfeito com essa realidade. O dia que começar a dar merda nesse mundo, vai todo mundo orar para Deus. Aí o diabo que estava ganhando 999 almas vai começar a ganhar 700, 600, porque a galera vai começar a acordar. Então, para o diabo não é interessante começar o Apocalipse, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, quem começa o Apocalipse é Deus, meu irmão. O diabo não quer, ele quer que você viva daí. Meu irmão, nada melhor para o diabo do que você perder o seu tempo em rede social, do que você simplesmente ficar vendo novela, do que você ficar acreditando nessas heresias de igreja fajuta, acreditando em professor de escola doutrinado. Nada é melhor para o diabo, cara, do que gerar essa confusão na sua cabeça e você nem saber que está indo para o caminho do desvio. Tá entendendo? Então a gente tem que raciocinar. Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.